Caríssimos amigos, devotos de São Judas Tadeu, paroquianos, pessoas que em geral sintonizam, procuram acompanhar aí aquilo que nós publicamos e divulgamos nos canais do nosso Santuário São Judas Tadeu. A partir de hoje, eu vou apresentar uma série de 4 encontros formativos. Eu denominei esses encontros de formação humana. Quero falar nessas quatro oportunidades sobre questões que dizem respeito a todo o nosso ser humano. A ideia de abordar esse assunto surgiu porque um dos efeitos, vamos dizer, efeitos colaterais do período da pandemia, de tudo isso que nós estamos vivendo nos últimos 4 meses, são os sintomas, distúrbios de ordem emocional, de ordem psicológica, de ordem psiquiátrica, que vai atingindo um número crescente da população. Isso não é um assunto novo, isso não é uma questão nova. Na década de 90 do século passado, já se falava de um crescimento dos sintomas de depressão, por exemplo, no meio da população, de um modo geral. Pessoas de diversos estratos sociais, pessoas de diversas composições sociais aí, foram manifestando sintomas aí dessa natureza. Algumas pessoas ficaram muito assustadas inicialmente, até porque era uma coisa meio nova naquele período. Mas muito se estudou, muito se pesquisou, de modo que agora, quando vem a pandemia, 20 anos depois de ter iniciado já o novo século, esses sintomas explodiram com maior intensidade, com maior força. Assusta ainda muita gente e por isso nós, conversando aqui no santuário, achamos que deveríamos abordar um pouco esse assunto. Então, formação humana, né? Espero poder ajudar quem acompanhar aí as nossas formações. Em síntese, os sintomas, eles brotam, eles se manifestam por causa da reação de medo e de angústia que as pessoas sentem. Primeiro é preciso dizer assim, medo e angústia fazem parte da nossa condição humana. Toda e qualquer pessoa traz consigo aí sensações, reações, sintomas ligados ao medo, ligados aí à angústia. O que é que se constitui diferente nesse período da pandemia? Observemos o seguinte, pessoas com uma estrutura emocional mais frágil, pessoas que apresentam uma certa dificuldade de lidar com frustração. Frustração faz parte da vida, temos que aprender a lidar com ela. Pessoas que não aprenderam a lidar com frustração, com perda. Ainda, pessoas que não aprenderam a se conhecer, a se observar, a perceber os seus sintomas, as suas reações. Essas pessoas, elas se tornam mais vulneráveis quando uma situação causa maior medo, maior angústia. Essas pessoas, elas se tornam mais fáceis de serem acentuadamente prejudicadas. Dá para dizer assim, são pessoas que implodem. É como se a gente pegasse uma chave de fenda e fosse forçando um certo parafuso. De repente a fenda, ela espana e aí não tem mais o que fazer. Não dá nem para soltar o parafuso e nem para ajustar. A pessoa espana, ela desmonta, ela se vê profundamente prejudicada, né? Então são as pessoas mais vulneráveis, são as pessoas aí mais frágeis. Dito de uma outra forma, vem aquilo que provoca o medo
ou que provoca angústia, e ela, não sabendo lidar com o que provoca o medo e a angústia, ela se torna parte do problema. Ela se torna parte do medo, parte do processo angustiante. Então, o nosso objetivo é ajudar um pouco as pessoas a aprender a lidar com isso. Por falar em frustração, vamos esclarecer, vamos dar um exemplo bem esclarecedor. Quando nós éramos crianças de poucas semanas e poucos meses, e aí nós chorávamos porque queríamos que a nossa mãe nos desse de mamar. Se ela demorasse um pouco, nós chorávamos mais ainda. Essa espera que a mãe venha, é uma experiência frustrante. Eu estou com fome e tenho que ficar esperando a disponibilidade da mãe. Todas as crianças passam por isso. E isso não faz mal. Fazer a criança esperar um pouquinho não faz mal. Agora, se a criança teve que esperar muito, aí ela teve uma experiência frustrante, muito acentuada, superior ao que ela podia suportar. Assim é na vida adulta. Todos nós somos capazes de suportar certas frustrações. Mas se não adquirimos uma estrutura mais forte, ou se a frustração ela é superior à minha capacidade de suportá-la, aí eu arrio. Ou, para chamar a atenção para um outro aspecto, o medo. O medo é uma reação boa. Se eu estou caminhando na rua e vejo que vem vindo em direção a mim um delinquente, um sujeito atirando para todo lado, eu sinto uma reação de medo. Muito bem, se eu estou num padrão razoável, o medo me provoca e eu procuro o abrigo, ou corro, ou procuro me esconder para que ele não me veja. Tá certo. Agora, vamos imaginar que a minha estrutura seja tal que, vendo o delinquente que vem atirando para todo lado, o medo me assalta e me paralisa. Aí eu fico mais exposto ao perigo. De modo que o corajoso não é aquele que não sente medo, porque todas as pessoas sentem medo. O corajoso é aquele que sente medo e ele tem condições de dominar o medo, de enfrentar o medo. Às vezes, enfrentar o medo é enfrentar aquilo que causa o medo. Eu tenho condições de enfrentar o delinquente? Sim ou não? Não, não tenho. Então, eu sou um esperto se eu procurar me esconder, me proteger. Ou vem um cachorro maluco, um cachorro bravo na minha direção. Eu tenho condições de vencê-lo? Sim. Vocês já viram na televisão pessoas que viram o cachorro atacando uma criança e foram lá e agarraram o cachorro, morderam a orelha do cachorro, que é muito sensível. O cachorro soltou a criança. Todo mundo é capaz de fazer isso? Não. Ah, mas ele é muito corajoso. Ele tem condições para isso, criou uma estrutura para isso. Se eu não tenho, não devo fazer, né? Então, o corajoso é aquele que aprendeu, por meios diversos, a enfrentar o seu medo e, obviamente, superá-lo. A frustração vem para todos nós. Quando o sujeito criou uma estrutura interior tal, ele pode enfrentá-la e superá-la. Assim a angústia, enfim. Então vamos lá, aproveitando aí os slides que passam na tela, né? Tem aí um desenhinho estilizado do corpo humano. Todo ser humano, ele possui 4 dimensões, né? A primeira dimensão do ser humano é a dimensão corporal, aquilo que é mais visível, mais sensível, mais perceptível, né? A dimensão físico-corporal. Segundo, é um pouquinho mais profundo aí, que é a nossa dimensão espiritual. A nossa dimensão espiritual, ela perpassa todo o nosso ser. A minha espiritualidade não está só na minha alma, como às vezes a gente pode pensar.
Até porque a minha alma também, ela invade todo o meu corpo. Ela perpassa todo o meu corpo. A outra dimensão do ser humano é a dimensão racional, a dimensão intelectual. Normalmente nós falamos assim, a dimensão racional, e referimos aqui à cabeça, ao cérebro. Não está errado, mas a minha dimensão racional também diz respeito a todo o meu ser. A quarta dimensão é a minha dimensão afetiva, sentimental. Aquilo que eu sinto, aquilo que me afeta. A palavra afetivo está ligado a afetar. O que é que me afeta? E como vamos ver mais adiante, afeta os meus sentimentos, provoca uma reação sentimental, emocional. Então essas quatro dimensões do ser humano, físico, corporal, espiritual, racional, intelectual e afetiva, sentimental. A minha dimensão físico-corporal, ela compreende alguns elementos. Sou um sujeito composto de carne e ossos. Esse composto de carne e ossos compreende movimentos. E isso é muito importante para todos nós. Movimentos e força. Sou capaz de carregar certa quantidade de peso, certo objeto aí com esse ou aquela dimensão. O meu corpo também se compõe de energia e calor. Há uma temperatura razoável, aí estável, que deve ser mantida. Se abaixa muito, eu estou doente, e se sobe, também estou doente. Preciso de calor, preciso de um certo ambiente aí que me ajude a cuidar e a conservar o meu corpo. Além disso, a minha dimensão físico-corporal compreende os sentidos chamados sentidos externos. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, né? Aliás, vale lembrar, a primeira maneira de nós conhecermos as coisas é aí tocando as coisas. Quem não tem uma visão saudável, como é que ele faz para conhecer os objetos? Tocando, sentindo o odor, tentando aprofundar aí a audição e enfim. Então, a minha dimensão físico-corporal compreende todos esses elementos e muito mais que poderíamos falar. A minha dimensão espiritual. Tradicionalmente, nós dizemos que a nossa dimensão espiritual, ela está composta daquilo que se chama de alma. Corpo, alma, se fala com certa frequência nos ensinamentos tradicionais da igreja. Mas para a nossa compreensão, a alma é imortal, ela não é eterna, ela é imortal. Ela não existiu sempre. O único ser que existiu sempre é o próprio Deus. Não teve começo nem fim. A minha alma é uma alma que começou a existir desde o momento da concepção, que eu fui concebido no ventre da minha mãe, pelo encontro do espermatozoide e do óvulo, dos dois elementos do meu pai e da minha mãe. Então, a alma é imortal. Numa linguagem mais técnica, a alma pode ser traduzida por o princípio da vida no corpo. O princípio da vida é só Deus. Ele é a fonte de toda a vida. Mas nesse corpo aqui, que sou eu, é a alma imortal. Aliás, criada pelo próprio Deus. Quem infunde a alma no nosso corpo, naquele primeiríssimo encontro do óvulo com o espermatozoide, é o próprio Deus. Há portanto, um milagre aí desde o momento da nossa concepção. E a alma é imortal. Mesmo que o nosso corpo vá aí se decompondo, vá morrendo, ele não morre só quando
chega o fim da nossa vida nesta vida. O nosso corpo vai morrendo, nós envelhecemos, nós adoecemos. Então, mesmo assim, a alma não morre e ela permanece, subsiste à nossa morte corporal. Esse é um assunto que poderemos aprofundar numa outra ocasião. A nossa dimensão espiritual é a nossa abertura para o transcendente, como vamos ver mais adiante. Há em nós uma abertura para Deus, para o transcendente. Pode ser até negada, e mesmo há pessoas que tentam sufocar isto, mas ela é inapagável. Há em nós uma abertura para o transcendente, para Deus, para o Senhor. E não podemos, sob pena de grande prejuízo, descuidar disso. A nossa dimensão espiritual, ela vai se constituindo também, não nasce prontinha. Ela vai se constituindo ao longo da nossa existência. Primeiro com as virtudes que o próprio batismo nos dá, as virtudes teologais, como nós aprendemos, fé, esperança e caridade. Deus põe em nós essas virtudes. Sob um certo aspecto, poderíamos chamar as virtudes de uma energia que Deus põe em nós. Ele põe em nós uma capacidade para amar, uma capacidade para crer, para esperar. A nossa dimensão espiritual, ela se constitui, vai se formando também, com princípios de vida, com as leis e os valores que nós escolhemos. Eu vou ao longo da vida selecionando, elegendo e cultivando valores. Um valor, por exemplo, que não diz nem respeito só à religião. É um valor para mim, procurar pela verdade, conhecer a verdade, dizer a verdade, ser um sujeito verdadeiro. Então isso é um valor. Ser honesto. Ser honesto é uma virtude, mas é um valor também. Eu quero ser uma pessoa honesta. Então eu escolho esse valor e procuro cultivá-lo ao longo da minha existência, né? E ainda a minha dimensão espiritual, ela se constitui, ela se completa, se forma com práticas, tanto as práticas das virtudes, dos princípios, das leis e dos valores, como práticas religiosas conforme o nosso credo. O nosso ser também é composto, como disse, por uma dimensão racional intelectual. Embora nós refiramos sempre esse centro racional intelectual ao cérebro, repito, ele diz respeito a todo o nosso ser. Se manifesta essa dimensão pela capacidade que nós temos de pensar. É provável que muita gente não tenha se dado conta disso, da beleza que é o pensamento. Eu posso pensar, eu posso raciocinar. Eu sou um ser dotado de memória. Posso ter a memória meio fraca, mas posso ter a memória também mais forte. Me lembro disso, me lembro daquilo. Numa certa idade, nós começamos a lembrar com mais evidência de fatos da infância. E isso é muito bonito, mesmo que tenha passagens doídas na nossa infância. Mas não devemos olhar só para elas. Devemos olhar também as coisas bonitas que aconteceram na nossa infância. A memória, ela guarda a nossa história. E isso é muito precioso. A vontade, não só a vontade de comer um chocolate, chupar um sorvete, a vontade de dormir. Isso é uma coisa mais superficial. Estou falando assim, a vontade como aquilo que constitui algo mais profundo. Eu tenho vontade de ser padre. Eu sinto uma vontade de ser padre. Eu sinto uma vontade de me casar, de construir uma casa, de construir uma família, de ter filhos, de criar os filhos. Eu sinto uma vontade profunda de ser um profissional da saúde. Enfim, é disso que estamos falando. Isso toca a nossa dimensão
racional, intelectual. A decisão, a possibilidade de tomar decisões. Eu posso escolher, depois de fazer um sério exame, análise, eu posso escolher. Não, é melhor eu comprar aquele terreno para construir uma casa daqui a alguns anos, em vez de comprar uma motocicleta. Eu posso escolher, eu posso decidir. Eu vou guardar o meu dinheiro para uma emergência e vou evitar aí certos gastos supérfluos. Tenho roupa que chega, tenho sapato que chega, não preciso comprar isso agora. Então, decisão pensada, refletida, avaliada aí. Disse que nós temos uma dimensão que é aí emocional, afetiva, sentimental. O desenho que aparece na tela são pessoas com reações bem diferentes, né? Existem fatos, acontecimentos, coisas, pessoas que elas provocam em mim, em nós, uma reação de alegria ou de tristeza. Provocam em nós uma reação de desejo de abraçar, de me aproximar, e também de sensação de repulsa, um sentimento de nojo, de rejeição. Nossa, que coisa repugnante. Eu experimento diante de algum objeto uma sensação de paz. Entrei na igreja. Nossa, entrei aqui na igreja, tive uma sensação de paz. A igreja me afetou. Ela provocou em mim uma sensação de paz, de serenidade. Me dediquei a um momento de leitura, de reflexão, passei meia hora lendo, pensando, e isso serenou o meu interior, serenou meus sentimentos, serenou meus pensamentos. Essa é a nossa parte afetiva, as coisas que nos afetam, para o bem ou para o mal. E nesse campo existe uma variedade tão grande de coisas que poderíamos nominar, estudar, refletir. A lista de afetos e sentimentos que trazemos conosco é muito grande e vale a pena dar atenção para isso. Então, os sentimentos, a reação emocional provocada por aquilo que me afeta. Basicamente, os dois grandes afetos que nós trazemos conosco é de amor, e aí estão todas as coisas positivas, e de ódio, que meio que englobam as coisas negativas. Sensação de prazer, de nojo, como disse, aquilo que me atrai, que coisa mais prazerosa, que coisa mais agradável. Vi um jardim florido, vi uma pessoa, uma criança inocente, descontraída, no colo da sua mãe. Que prazer que dá isso. Vi um cachorro fedorento aí, mal cuidado, que provoca um certo nojo, e enfim, por aí vai. As básicas emoções, como a alegria e a tristeza, e junto com a alegria tem uma série de outros desdobramentos, e com a tristeza também. Então, o ser humano, voltando aí, possui 4 dimensões que merecem atenção de cada um de nós, de todos nós, né? As 4 dimensões do nosso ser aí. Muito bem, em tempo de pandemia, né? Em tempo de pandemia, como falei no início dessa apresentação, o ano 2000 vai entrar aí para a história como o ano da pandemia, o ano da pandemia global, com suas inumeráveis consequências. No âmbito sanitário, nós estamos cansados de saber, no âmbito econômico, deixou todo mundo aí apavorado porque fomos perdendo dinheiro de uma ou de outra forma. Na dimensão social, tivemos que mudar nossos hábitos completamente, não poder encontrar, não poder relacionar com as pessoas, não poder abraçar como facilmente ou como frequentemente se diz.
no âmbito político e, obviamente, no ano religioso. Quando é que você ouviu dizer que o bispo mandou fechar a igreja? Isso é uma coisa inédita, né? Muito bem. A pandemia do coronavírus provocou mudanças em todos os âmbitos e em todas as esferas: pessoal, familiar, social, religiosa, no trabalho, no lazer e enfim. Mudanças profundas e rápidas, e isso causou uma generalizada onda de distúrbios psiquiátricos, que já havia começado nos anos 90 do século passado, atingindo as pessoas de todos os estratos e condições sociais em grau e intensidade diferente. Sensação de medo, de insegurança. Eu vou contrair a doença? Eu vou morrer? Meu Deus, mas eu não quero morrer agora, eu quero viver um pouco mais. Então isso vai brotando um transtorno aqui dentro da pessoa. Vou perder meu emprego? Tive que fechar o meu negócio? Como que eu vou pagar minhas dívidas? A pessoa vai entrando numa espiral de angústia, de medo, de angústia, de ansiedade. Em níveis, note isso, em níveis acima do normalmente suportável. A maioria das pessoas se percebeu nessa situação. Olha, o nível de insegurança, o nível de apavoramento e de ansiedade é muito grande. Nós estamos entrando no 4º mês de um período de pandemia. Imagine quantas contas a pagar, quantas dívidas, quanta gente perdeu parente muito querido. Hein? É uma situação muito, muito, muito difícil para a população de modo geral. Então, esse cenário, ele provoca o quê? Alteração e perda do sono e do apetite. O ansioso, ele pode ser um compulsivo e comer demais, mas o mais comum é que ele perca o apetite. A ansiedade, ela cria um estado de tensão tal que não deixa a pessoa relaxar para dormir. Não dorme, não descansa, não higieniza o cérebro, vai ficando cada vez mais doente, mais frágil. Consequentemente, o medo parece ir tomando conta. Pesadelos. Todo mundo sabe que os pesadelos são projeções aí do inconsciente. Aqueles problemas que eu não consigo resolver durante o dia, de alguma forma, eles se manifestam nos nossos sonhos, nos nossos pesadelos. Elevado a uma certa potência, isso vai causando maiores prejuízos. Taquicardia, aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, as pontas dos dedos frias, suando. Não sei você que me acompanha, mas quando eu tinha prova, sobretudo nos primeiros anos escolares, sempre tinha uma sensação de dor de barriga, de suor na ponta dos dedos. É isso, o medo do que está pela frente. Mãos frias, falta de ar, a respiração começa a ficar entrecortada. Né? Note-se o seguinte, quando eu estou com esses sintomas, a minha capacidade racional ela fica meio que diminuída. Eu perco um pouco a capacidade de raciocinar, de coordenar o meu pensamento. Mais ainda, pode ser que a pessoa nessa situação ela sinta assim, estou com vontade de sumir do mundo. E isso é muito perigoso. Algumas pessoas, infelizmente, atentam contra a própria vida. No fundo, elas não estão querendo tirar a vida, elas querem destruir o problema. Mas isso é uma medida muito triste. Se eu pudesse, pediria para todo mundo, não faça isso. Não faça isso. Então, a vontade de sumir, ou de dormir e não sair mais da cama.
Não é? Aí um chama, outro chama, não tô animado. Ou então, vou levantar para quê? Para fazer o quê? Para ficar girando em torno aos meus problemas? Há uma passagem no livro de Jó, que Jó diz assim: eu fico esperando durante o dia a hora de ir para a cama, porque eu não aguento mais a minha angústia. E quando eu estou dormindo, ou quando eu estou na cama, fico torcendo para amanhecer o dia, porque a cama não me traz o sono. Então essa angústia já sentia o velho Jó e já traduziu isso de uma maneira muito precisa. Então é preciso que nós saibamos lidar com essas coisas. Um outro sinal disso tudo, ou um outro efeito disso tudo, melhor dizendo, a ausência de coragem para realizar as mínimas tarefas. Tem coragem de pegar uma vassoura, tem coragem de pegar um pano, lavar uma xícara. A pessoa está angustiada, está triste, parece que tudo vai ruindo diante de si, ao seu redor. Então, são tempos muito difíceis, muito perigosos. Como já falei, e agora dito de uma outra forma, tudo isso ocorre por quê? Porque a pessoa se sente impotente diante daquilo que está ameaçando. Vamos voltar ao exemplo do maluco que vem atirando para todo lado. Você paralisa, implode, né? Eu vou me sentindo impotente diante do que me ameaça. Então, cuidado, vamos ver, essas coisas têm solução. A pessoa tem a impressão que vai ser engolida por aquilo que pode acontecer ou que está acontecendo. Não tem mais solução. Perdi meu negócio, perdi meu emprego, perdi o meu marido para a Covid, perdi a minha esposa, perdi um filho. Não tem mais sentido a minha vida. Então, é um momento muito perigoso, muito perigoso. Aí o que é que nós temos que fazer? Nós temos que tomar algumas providências para que não deixemos que o problema nos engula. Muito bem, vou dar apenas uma resposta como o que fazer diante de um quadro como esse. Primeiramente, observe quais são as suas reações. Se tiver alguém da sua confiança, fale com ela sobre isso. Estou me sentindo assim. E as pessoas que se dispuserem a ouvir, ouçam, acolha o que a outra diz. Deixa ela falar. Pode parecer bobagem. Não, você está exagerando, não é bem assim. Não fale isso. Deixa ela pôr para fora aquilo que ela está sentindo, que está ameaçando, que está angustiando, causando medo, ansiedade, enfim. Então, tomara que você encontre alguém para você falar sobre isso. Olha, eu estou assim, estou me sentindo desse jeito, está dando essa reação. Primeiro passo. Segundo passo, além de perceber e poder falar com alguém sobre isso. Procure você mesmo mudar o pensamento. Diga para você mesmo, não, de fato está difícil, está ruim, mas eu vou conseguir vencer isso. Eu vou arranjar uma maneira, vou procurar ajuda, vou superar isso. Né? Se lembra, quem sabe você assistiu o filme A Noviça Rebelde. Tem uma hora que a noviça está com todas as crianças para dormir e cai uma tempestade com raios, trovões e as crianças ficam apavoradas. O que ela faz? Ela deita na cama e chama todas as crianças com ela. E começa a falar para as crianças, vamos pensar num lugar bem bonito, uma cachoeira, um sol. Distrai, muda o pensamento. Isso que parece coisa de criança, é para nós adultos também. Pensamentos ruins que nos assaltam, pensamentos destrutivos que vêm até nós. Não temos como desligar um aparelhinho aqui. Mas temos que, peraí, afaste de mim, não quero você. Quero pensar em uma outra coisa. Num determinado momento, isso ajuda a você superar o que está se passando. Uma outra alternativa, escreva o que você está sentindo. Põe para fora. Né? Depois de todos esses passos, se for o caso, não tenha dificuldade em procurar o psiquiatra.
procure. Às vezes você precisa tomar um remedinho. Não é que vai tomar a vida inteira, mas nesse momento precisa. É como se você tivesse uma chaleira de água fervendo e você precisa tomar um copo d'água. Aí o que você faz? Você ou espera a água esfriar, ou você procura uma água fria, põe ali naquela água, ela fica morninha, você pode tomar. Então, o remédio que o psiquiatra der é como isso, essa água fria que tempera a água fervente. Uma outra medida. Se você não era muito religioso, não era muito de procurar a Deus, comece. Dê esse passo. Comece o tercinho. Ah, mas eu começo e me distraio. Não tem importância. Comece o tercinho. Vá rezando o tercinho. Procure o sacerdote para conversar com ele. Vai ajudá-lo, vai ajudá-la a superar essa dificuldade. Então, por hoje é isso. Dê esses primeiros passos, se observe, fale com alguém, se for o caso, escreva, eventualmente procure o clínico. Mas você também faça um trabalhinho dentro de você, dizendo, não, eu vou encontrar os instrumentos para superar essa fase, crise em que me encontro. Vou pedir ajuda, mas vou encontrar solução para isso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo encontro e nos encontramos proximamente. Saúde e paz.